Olá, aqui é Cado Figueiredo e esse é o Jornada pela Bíblia. Hoje nós vamos estudar o contexto de mais outro versículo. E ele é o famoso: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. O que de fato estava querendo ser dito nesse momento? Antes disso, responda o nosso quiz. Esse trecho de creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa, ele é muito utilizado para dizer de que se uma pessoa crê em Jesus, essa pessoa, e não somente essa pessoa, mas ela e todos os seus familiares, todos da casa dele serão salvos. É uma interpretação muito estranha, né? Mas muita gente acredita nisso e já vi alguns pregadores falarem sobre isso, né? De que se a pessoa crê, os da sua casa também serão salvos. E será que realmente era isso que foi dito? Esse trecho se encontra lá em Atos capítulo 16, e esse pedaço, né, esse episódio, essa cena acontece a partir do versículo 16, do 16 ao 40. É toda essa história de onde esse versículo se encaixa, né? Então, a gente não vai ler o trecho todo, mas o contexto, o primeiro contexto que a gente pode entender é de que Paulo e Silas estavam presos, né? Aconteceu um episódio lá, um problema. Eu não vou contar, dê uma lida no texto, né, que é bem interessante esse pedaço, esse trecho. E então, eles são lançados na prisão. Versículo 22, a gente já começa a entender um pouco o que estava acontecendo. No 22 diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, aqui a gente vê que Paulo e Silas estavam presos, né? Assim, aconteceu o caso, a cidade, né? O povo quis açoitá-lo e eles foram açoitados e o carcereiro foi incumbido de cuidar dos dois com muita atenção. Então, o carcereiro ele colocou eles no cárcere interior, que era o local mais seguro que tinha na prisão, é o lugar mais interno daquela prisão. E o que acontece depois? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O que aconteceu foi, houve um terremoto, Paulo e Silas estavam cantando na prisão, né? Louvando a Deus na prisão, e acontece de um grande terremoto, abrir todas as portas da prisão, e o carcereiro acorda. O carcereiro foi incumbido de cuidar com atenção dos dois. Para o romano, para que fosse soldado, para romano que cuidasse da prisão, se perdesse qualquer pessoa, na verdade em muitas situações, né, até com relação à crucificação também, se você perdesse um preso ou um condenado, você pagaria com a própria vida. Por isso que para o carcereiro naquele momento era melhor ele tirar sua própria vida do que passar pelo julgamento romano. Então ele pegou a espada e ele quis tirar a própria vida, mas acontece que os homens, né, Paulo grita, né, não faça isso. Ele estava lá esperando e muito provavelmente Paulo já entendia que isso iria acontecer, né, porque ele já conhecia o mundo romano. Aí o carcereiro, versículo 29,
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do carcereiro. Depois de ele ver toda aquela cena, tudo aquilo ali, alguma coisa mexeu com ele e ele decide fazer essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E então eles respondem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Aí a gente pode terminar a história desse jeito. Mas o que acontece depois? Aí depois é que a gente consegue entender direito por que Paulo falou isso. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Ou seja, a família dele, a casa dele, ouviu falar sobre Jesus, ouviu a pregação da palavra. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos em sua casa alegrou-se por haver crido em Deus. Qual é a história toda aqui de crer no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa? Paulo sabia que os de sua casa também seriam salvos. Ele pregou para a família do carcereiro e todos foram batizados. Serão salvos você e os de sua casa. Então, não é você simplesmente crer e sua casa será salva, mas todos precisam ouvir a palavra de Deus e todos precisam ser batizados. Se você tem problema para entender de que o batismo faz parte da salvação, eu sugiro você ler outros versículos, como Marcos 16:16, como Atos 2:38 ou como 1 Pedro 3:21. Existem muitos outros versículos que falam sobre batismo, sobre isso, mas se você começar a ler Atos entendendo isso, que batismo tem a ver com salvação, muitas outras passagens vão ficar muito mais claras para você. Então o que aprendemos aqui é de que não é somente você crer que toda a sua família, toda a sua casa será salva, mas tem muito a ver com que a partir de você, toda a sua casa poderá ouvir a palavra de Deus e todos vocês podem ser batizados. E aí vocês serão, de fato, salvos. Então, que você possa aplicar isso. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, pode perguntar para a gente, que a gente responde sem nenhum problema. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês possam aplicar esse versículo da maneira correta nas suas vidas. Amém?